Olá, boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Na Verdade. Hoje nós vamos tratar de um assunto que aflige muitos casais. Nós sabemos, o Catecismo da Igreja Católica nos diz da bênção que são os filhos, não como dívidas de Deus para conosco, mas como dons de Deus para a vida do casal e da família. E muitos casais sofrem com a dificuldade de ter filhos, com o problema da infertilidade. E, infelizmente, muitos deles acabam indo para métodos que a Igreja Católica condena veementemente, com o uso da fertilização in vitro, com o congelamento do embrião. E para tratar um pouquinho desse assunto hoje conosco, vamos receber a doutora Carolina. Doutora, muito obrigada pela sua presença aqui mais uma vez. Boa noite, obrigada a vocês pelo convite. É uma oportunidade maravilhosa a gente poder abordar esse assunto, que muitas vezes é colocado de uma maneira automática pelo mundo, sem muita reflexão, né? E eu acho que a gente precisa levantar mesmo alguns questionamentos. Oi, Mel. Oi, Vivi. Olha só o que ela já falou em 5 minutos, já foi fantástico. Uma frase dela, gente, eu já admiro. Muito feliz também de estar aqui, de te ver de novo, Vi. Saudade da Isa, que não está aqui com a gente. E muito feliz também de receber de novo a doutora Carol. E falando em Isa, esse tema, ela saberia tratar com bastante propriedade se ela estivesse aqui. E uma frase dela que eu me recordo logo quando nós começamos as gravações do programa, quando ela tratou desse assunto, ela disse: eu não tenho o direito de ser mãe, de engravidar. E aquilo me tocou bastante. E ela trouxe, na época, um ensinamento que ela tinha tido do Catecismo de Pio X. Catecismo de Pio X, e aquilo me tocou muito, porque essa é uma falácia, é uma mentira que hoje é muito veiculada, né? De que nós temos o direito de engravidar, quando a gravidez é um dom de Deus, né? E é um dom que é distribuído de acordo com a vontade dele, né? Não é um direito nosso. Deus não está em dívida conosco quando isso acontece. Só para explicar para as pessoas que não sabem, né? Isa entregou para Deus essa vontade enorme que ela tinha e Deus devolveu com uma princesinha maravilhosa, né? Só para quem não sabe, né? Isso, exatamente. É isso mesmo. E no programa que nós gravamos da primeira vez, doutora, nós tratamos da questão dos anticoncepcionais, né? Aliás, foi muito gostoso porque é um assunto que nos deixa bastante animados com a possibilidade de levar aos nossos telespectadores a verdade sobre esse assunto, sem maquiagem, sem omissões, né? O que a nossa igreja fala e mais, por que a igreja se posiciona assim e não assado? E com a questão da infertilidade, doutora, me parece que tem essa mesma fantasia em volta dela, não é? O que é quando eu digo assim, um casal tem problemas de infertilidade? O que exatamente que significa isso? Então, é um diagnóstico que começa depois da decisão do casal de querer gerar uma vida ou estar aberto à vida, né? Então, academicamente se estabelece que um casal que decide estar aberto à vida tem até 1 ano para engravidar. Porque 80% dos casais e que são saudáveis levam até 1 ano para engravidar. Então, depois desse 1 ano, não aconteceu a gravidez, começa todo um protocolo de diagnóstico para buscar, né, uma possível causa para esse desfecho não estar acontecendo. É um pouco delicado, né, porque muitas vezes isso até poderia ser encurtado se as mulheres conhecessem mais da fertilidade delas, né? Por que 80% dos casais levam até 1 ano para engravidar? Porque a maioria das mulheres, infelizmente, tomam anticoncepcional ou usam um método hormonal como forma de contracepção. E quando ela decide engravidar, ela não tem ideia de como está a fertilidade dela, de como está o corpo, ela não sabe identificar quando ela está ou não ovulando. E isso pode levar 1 ano, porque eles ficam tentando, na verdade, aleatoriamente, uma vez que não tem esse conhecimento.
Quando o casal passa a usar um método natural de planejamento familiar, que a mulher consegue identificar com segurança o período ovulatório dela, a gente encurta esse caminho para 6 meses. Então a gente vê que os casais que são saudáveis, se são ciclos consecutivos de busca da gravidez, em até 6 meses eles podem alcançar a gravidez. Doutora, aí ou nos 6 meses do método natural ou nesse 1 ano, se não engravida, e aí? E aí precisa começar uma investigação para a gente entender a causa, né? E a gente começa a entrar num assunto um pouco delicado, porque o que o mundo apresenta como solução e que muitas vezes algumas mídias colocam como uma coisa muito prática, né? Como assim, eu vou ali no shopping comprar um tênis, eu faço uma fertilização in vitro e engravido, né? E infelizmente, eu tenho visto isso na minha prática clínica, muitos casais procuram esses médicos especialistas em infertilidade, que a gente também pode chamar de esterileutas, e eles de cara propõem um método artificial de reprodução assistida, né, que todo mundo chama de FIV, que seria a fertilização in vitro. Na verdade, existem vários métodos artificiais. A FIV seria uma técnica, né? Esses nomes acabam sendo usados como sinônimos. Mas, enfim, sem entrar tanto nesse aspecto técnico, que eu acho que não é muito foco, vários casais começam a se submeter a esse tratamento, muitas vezes sem ter um diagnóstico prévio, um entendimento de por que está nessa situação de infertilidade. Exato, mas qual que é a causa? Né? E aí falam, infertilidade sem causa aparente. E uma coisa que eu e os médicos, né, com quem eu trabalho, assim, o meu grupo falam, a gente fala, não existe infertilidade sem causa aparente, existe infertilidade mal diagnosticada. Porque se você revirar, você acha a causa, e você pode tratar a causa e aumentar a chance desse casal engravidar dentro da relação, sem ir para um método artificial. E as consequências que isso também tem. Não sei se todo mundo tem noção, só assim fazendo um parêntese. Na nossa ONG a gente atende também casais que não conseguem engravidar. Primeira coisa, não sabem bem o porquê, mas já mandaram para fazer in vitro, sem saber a causa. Pessoas que a gente encaminhou para a doutora Carol agradecem porque por revirar e buscar a causa da infertilidade, acharam um monte de outros problemas que essa pessoa tinha. Gente, eu achei o problema no fígado, porque essa doutora aqui foi pesquisar minha fertilidade. Eu fiquei assim, queda de cabelo, essa mulher é incrível. Quando você vai conhecer seu corpo, olha, isso aqui gera aquilo. Então, a importância de conhecer o corpo. E outra, como afeta o casal? É o segundo casal de voluntários que vem na ONG, que quando a gente toca nesse assunto, eles falam, a gente foi fazer in vitro, é tanta frustração de que dá errado, é tão mecanicista, né? Porque o homem falou assim, eu me senti um semental, tipo, eu tinha horário para o negócio fazer, porque era de uma maneira que quase que a gente separou. E teve outro voluntário que falou, a gente separou mesmo. Então, não é uma coisa que gera diálogo, encontro, da maneira que é levada, tão artificial, né? Sem falar as consequências que as pessoas não sabem, quantos filhos são mortos tentando ter um. Não sei se todo mundo sabe, in vitro você vai fecundar 20 embriões, dos 20 são selecionados 12, são guardados numa geladeira, vão tentar implantar 3, 5. Se prenderem os 5, eles têm que fazer uma redução fetal. Tipo, vão matar 3 dos teus filhos, vão te deixar 2. E num curso de bioética que a gente fez, uma doutora maravilhosa, geneticista, explicou os números assim, que de 3.000 embriões que conseguem fazer em laboratório, realmente na estatística, entre os descartados, os que não vingaram, gravidez tem várias, só que depois a mulher perde muitos abortos espontâneos com in vitro. Filho que mora já na sua casa são 5.
de 3.000 embriões. Isso não é falado para as mulheres. E tudo que isso provoca no casal, acho muito interessante que as pessoas saibam também. Porque como eu estava dizendo, né, as pessoas veem na mídia, fulaninha engravidou com 50 anos de idade, então eu não preciso me preocupar com a minha fertilidade. Ciclaninha foi lá e teve gêmeos, a hora que eu quiser eu tenho. Só que ninguém conta o custo financeiro, o custo emocional e o custo na sua saúde física e espiritual também. De casal, no seu matrimônio, porque é um processo muito desgastante. Na verdade, assim, na verdade, é sempre assim. Amém. Na verdade, eu até me desconcentrei agora. O custo que tem. Na verdade, o caminho do não engravidar, porque eu não gosto desse nome infertilidade, porque a pessoa fica com rótulo, né? O casal carrega esse rótulo e é muito pesado, é muito difícil. E o casal sofre porque parece assim que todo mundo vai passando de ano e você vai ficando para trás. Né? Todo mundo muda de fase na vida e você vai ficando naquela fase que você não acompanha mais os programas, você não acompanha os assuntos. E tem umas pessoas muito sem sensibilidade que mas você não vai engravidar? Tá demorando, por que não engravida? E isso dói. E às vezes, assim, eu já ouvi, né, uma paciente falando assim, doutora, dá vergonha. Ai, que dó, porque parece que ou eu não quero, ou eu não sou merecedora, né? Poxa, tem tanto, né, assim, o que eu mais ouço, tem tanta mulher que não quer engravidar, engravida, eu que quero, que sou casada, tenho uma estrutura, um lar, cheia aqui de amor para dar, cadê essa criança que não vem? Ai, que dó. Né? Então, assim, eu acho que nesse assunto é muito importante que a gente dê um passo antes, né? Então, assim, olhar para essa situação é uma situação de cruz mesmo, né? Assim, eu falo para os casais que eu atendo, eu falo assim, é uma cruz. É uma travessia num deserto árido. Tem uma primeira fase, que é uma fase de revolta, né? Que você fala assim, poxa, Deus, por que eu? Por que comigo? Por que eu não mereço? Né? E uma coisa de acreditar, né? Assim, que parece que o seu único objetivo de vida, ou que a sua única função como mulher, né, é gerar uma vida biológica, e parece que a sua fertilidade se resume só a isso, né? Então, tipo, você é só isso. E se eu não... E é uma visão reducionista, né? É uma visão reducionista do matrimônio e da mulher. E da maternidade. Né? Da maternidade também. Carol pode falar melhor o que é a fecundidade, né? Né? Pela clínica. Tem que contar, gente. Eles escolheram o nome de Mater Fecunda para clínicas que vão abrir daqui a pouco, né? Sim, então, olha que lindo. A fecundidade. Fala você, então. que não é a fertilidade. O que é a fecundidade? Porque a gente tem muito essa preocupação. Vou ainda voltar mais, gente. É o seguinte, eu acredito que a nossa saúde está num tripé. No físico, no emocional e no espiritual. Assim, eu tenho formação para cuidar do físico, mas a gente jamais deve abandonar o olhar e o cuidado para a parte emocional e principalmente espiritual, né? Então, quando o casal chega com essa questão, né, do não que a vida coloca para a gravidez biológica, eu acho que é muito importante esse olhar mais amplo, né? E ajudá-los nesse entendimento. Né, de que a vida, ela é um presente de Deus, né, assim, a gravidez, ela não acontece na hora que a gente quer, do jeito que a gente quer, e às vezes o fato disso não acontecer pode ser um caminho de te aproximar de Deus, né, porque você passa a entender que você pode ser fértil de outras formas. Não só, e aí entra a fecundidade, né? Assim, vocês já são uma família, esse casal, eles já são uma família, independente deles terem ou não um filho biológico. E eles podem ser fecundos, no sentido de que a infertilidade pode ser uma coisa que
eles consigam testemunhar, né, dando testemunho a favor, né, da fé que eles seguem. Eles podem adotar uma criança, eles podem ser fecundos de outras formas. E é interessante, desculpa, Mel, só para não perder a linha, que tem um ponto do Catecismo 2379, se não me engano, que diz que a infertilidade ela não é um mal absoluto. Eu acho que o único mal absoluto é o pecado do qual a gente não se arrepende, né? Que pode levar à nossa condenação eterna. É a cruz, né? Sem sombra de dúvida, é a cruz desse casal, né? A questão é como você vai enfrentar esse sofrimento, né? Você vai tirar frutos desse sofrimento ou você vai deixar esse sofrimento infértil? Né? Porque esse sofrimento ele pode ser um sofrimento fértil, não é? Pegando essa linha, que importante quando você falou do tripé, eu pensava de ter um acompanhamento psicológico, porque se de repente dos dois um só tem problemas, é aquela culpa, né? Eu tô negando os filhos que ela ou ele tanto queria, é aquela culpa, aquela coisa que precisa tratar com o psicólogo. E pensava, enquanto você falou disso, que é importante um acompanhante espiritual. Sem dúvida. Não sei se as pessoas sabem, se você já tem, se você está passando por isso, mas seria muito importante você ter um padre ou se aproxima de alguma pessoa na tua igreja, posso te orientar, para você ter um acompanhamento espiritual. É muito importante para dar sentido ao sofrimento que você está passando. E por isso a nossa fé é tão linda, né? Sim. É exatamente isso. A gente pode encontrar muito sentido em tudo isso. Né? E ajudar outras pessoas, né, que passem por essa situação também. Então, voltando um pouquinho, né, assim, o que o mundo coloca como solução, que são os métodos artificiais de reprodução, são colocados como solução prática e quase que absoluta, né, do tipo assim, é prático, você vai lá, paga e você tem um filho. E não é bem assim, né? Custa caro. E as questões éticas, doutoras, envolvidas aí? Exatamente. Assim, a taxa de sucesso em 3 tentativas não passa de 50%. Então, não é tão fácil assim. Sucesso para engravidar, mas não para ter a criança. Exatamente. E entra, como muito bem colocado pela Mel, esses números não são mostrados. Porque de 3 tentativas houve diversas concepções. Exato. Que foram sendo descartadas. Exatamente. Vários embriões. Exatamente. E os que foram descartados antes? Lembra, de 20, mais ou menos 12 são selecionados, 8, 5, depende, né? Mas tem muitos descartados. E aí, assim, existem várias técnicas e vários motivos pelos quais esse descarte acontece, né? Mas quando um casal busca isso, né, infelizmente essas questões não são colocadas, porque não é conveniente que seja colocado, né? Porque se você para pensar, você está falando contra o produto que você quer vender. Não, e às vezes o próprio casal pode até ser católico, ficar meio na dúvida, mas ele acha que se ele se questionar, ele de fato não vai fazer e ele não vai ter outra solução. Porque você, não, mas então o que eu faço? Tipo, eu vou... É a única alternativa. É a única alternativa, entendeu? E a gente vai mostrar hoje aqui que não é. Ia perguntar, mas então. Eu vou segurar a ansiedade. Porque eu não sei se vocês querem, enfim, né, um pouco mais desses números ou dos motivos, né, do descarte, mas questões éticas que eu acho que são bem complicadas. Por exemplo, né, como a Mel colocou, um casal que de repente tem vários embriões, você não pode transferir todos ao mesmo tempo, porque o corpo da mulher não foi feito para gestação múltipla. E para não ter que acontecer o feticídio, né, ter que matar lá o embriãozinho já dentro da barriga da mãe, o que se propõe? Congela. Então, de repente, você faz 5 embriões, transfere 2 ou transfere 1, a quantidade de embriões que pode ou não ser... O que é ser... transferir, desculpa? É colocar o embriãozinho dentro da barriga da mãe. E antes da barriga da mãe tá onde? Numa plaquinha. Entendi. De vidro. Entendi. É dolorido, assim. E pode ficar numa geladeira? Fica numa geladeira. Aí quando você fala assim, mas doutor, como assim? Eu vou ter um filho congelado? Não, a gente põe lá um cobertorzinho nele, tipo...
Não dá, né? Não Eu dá. tô me imaginando assim no supermercado, uma geladeira e você... Então, e tira o sofá. quando você diz descarte, nós estamos lendo é um aborto. Não, e às vezes é pior. É um assassinato de cada um desses seres humanos. Pode ser pior, Vi. Porque se congela, vamos supor, transferiu 2 embriões ou transferiu 1 embrião. Colocou o embriãozinho dentro da barriga, no útero e foi pra frente a gravidez. Nasceu 1 ou 2. Aí, de repente, aquele casal que tava desesperado pra ter filho, tem 1 ou 2, nossa, já tá bom. Né? Tipo, e é um contrassenso até, porque você fala assim, mas até ontem, né? Tipo, até o ano passado, tava desesperado e gastando e investindo para ter filho. Teve o primeiro, já tá bom, agora gaste e investe para não ter. Porque parece que se tiver, aí é assim, né? Teve o primeiro filho, ai, que legal, parabéns, quando vem o segundo? Aí tem o segundo... Nossa, mas já tá no terceiro, dá notícia do quarto, parece que tá dando notícia de um câncer, né? Tipo, vira uma coisa horrorosa. E aí, de repente, você tá lá teve os 2, aí o casal decide, não, 2 tá bom. E aí? E os outros 3 que ficaram na geladeira? O que acontece? O que acontece? Só pode ficar na geladeira por 5 anos. Depois, ou você joga no lixo, ou você doa para pesquisa, ou você doa para outro casal. E, de repente, você vai ter um filho seu aí andando na rua. Deixa eu te falar uma coisa de pesquisa. Porque Jogar eu acho no que lixo. É as chocante pessoas jogar no não têm lixo um filho consciência. seu. Mas aí acha que não é filho, que não é vida. Mas né? Vamos combinar. Teve divisão celular, é vida, né? O que eu sempre falo. Não, é uma pessoa única. Teve divisão celular em Marte. Nossa, temos vida em Marte. Por que uma divisão celular aqui não é vida? Geneticamente já é único e repetível, já tem alma. Exatamente. Segura aí, que nós temos que fazer um intervalo. Esse assunto necessita de muitos esclarecimentos. Então, fica conosco que nós vamos tratar no próximo bloco de qual é a alternativa eticamente saudável, moralmente aceita para aqueles casais que estão com problema de infertilidade. Nós já voltamos. Olá, Viviane, Isabela, Padre Douglas, é um prazer contribuir aqui com o assunto de hoje no programa Na Verdade. É perfeitamente compreensível a ansiedade, até mesmo a angústia de muitos casais que enfrentam problemas de fertilidade. Iluminando esse assunto com a luz da fé, a luz da doutrina, da moral cristã, a primeira coisa que é importante que um casal cristão compreenda é que ter filhos é um dom de Deus, uma graça. Se tratando de um dom, portanto, isso não deve ser, né, esse sonho, este projeto, por mais que de fato seja sonho de muitos casais, não deve ser tratado como uma espécie de direito pela reivindicação do qual tudo valha. Não, é fundamental compreender que é importante sim buscar um acompanhamento médico. Do ponto de vista da doutrina, não há problemas naqueles tratamentos que intuem apenas aperfeiçoar, aumentar a fertilidade do casal. A fertilidade não há problema. Mas onde está o problema? Alguns desses tratamentos pretendem manipular óvulos e, pior, embriões. É o caso, por exemplo, da chamada fertilização in vitro. Essa fertilização in vitro, ela implica num sério problema moral, num sério pecado mortal, porque é bem sabido por qualquer profissional embriologista que quando se tenta implantar o embrião já fecundado no útero da mulher, é necessário fazer várias tentativas. Dificilmente o primeiro embrião adere à parede uterina. E, por conta disso, muitos embriões se perdem. Em outras palavras, provoca-se vários abortos
até que um embrião finalmente vingue. Meus queridos, a nossa fé crê que o embrião, ou seja, o óvulo fecundado já por um espermatozoide, já é um ser humano, dotado de alma. Não se pode brincar com o ser humano. Injetar um, depois outro, para que, quem sabe, um vingue. Então, este problema é extremamente grave. Esse tipo de tratamento não convém a nós que cremos que a vida deve ser cuidada e preservada desde o seu início até o seu fim natural. Um outro problema é o uso de muitos contraceptivos, alguns ditos pelos médicos como que favorecem a fertilidade. O problema é que nós sabemos que é muito difícil discernir quais contraceptivos são abortivos, quais são estimulantes, e geralmente os médicos não o dizem. Muitos, infelizmente, estão preocupados com o ganho financeiro que obtém com o número de receitas passadas adiante. Há uma indústria farmacêutica por trás. O conselho que eu dou como sacerdote é que o casal, uma vez esgotadas todas as possibilidades de uma concepção natural do seu filho, entendam nisso um chamado de Deus para a adoção, que boa coisa é. E sejam pais, né, no sentido educativo, espiritual, em que se pode ser, mas nunca, em hipótese alguma, trate a fertilidade ou a geração biológica de filhos como um direito. Isso, em hipótese alguma, nós devemos crer. Tá bom? Deus abençoe.